Já deu play? Oi, pessoal, estamos ao vivo? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro panorama do mercado da Nelogica. Tivemos um probleminha aqui, mas problemas acontecem. Não tem por que se preocupar, enfim. Estamos aqui hoje, primeiro panorama de mercado da Nelogica, com um convidado muito especial, o Gustavo Gorski, que vocês já conhecem provavelmente, porque a gente fazia o projetão da semana, né, Gustavo? Tudo bom, pessoal? Algum tempo atrás. Boa noite a todos aí, tudo bem? O Gustavo é da Gap Economics e essa editoria, enfim, esse projeto é justamente para ajudar vocês a terem um panorama bem completo do mercado quinzenalmente. Então, uma terça sim, uma terça não. A gente vai ter esse programa para ajudar vocês ou a investir melhor ou então a operar na bolsa melhor. Hoje a gente vai ter sempre aqui alguns assuntos padrão que a gente vai usar, tá? Mas hoje a gente vai focar bastante na retrospectiva de 2019 e falar um pouquinho do que esperar no mercado para 2020. É isso aí. Então, vamos começar falando, Gustavo? Vamos. Esse ano, para a Bolsa, foi otimista? Foi um ano muito bom, né? Para começar, não acabou ainda, tá? Até a gente estava discutindo aqui em off que será que esse negócio chega a 120 mil pontos no final do ano? A gente estava tentando fazer uma conta de chegada, quanto que precisa subir para chegar. Tem chance, tem alguns pregões, né? Sempre tem um rally do final do ano, que a gente está vendo agora, Risco Brasil desabando nos últimos dias, né? Semana passada saiu a notícia e o mercado ficou bem otimista. Um monte de notícias de incertezas sendo tiradas, por exemplo, essa questão da guerra comercial com a primeira fase do acordo assinada, a questão do Brexit, né, o Partido Conservador na Inglaterra ganhando corpo, e o Brexit vai ocorrer de forma mais pensada, vários itens de incerteza no cenário que eles estão saindo, tá? Eles saíram do cenário, então tem chance, é difícil, tem que subir pra caramba. A partir de agora a liquidez do mercado começa a diminuir um pouco, o pessoal já começa a desligar um pouco entrar em férias, né? Um pouco disso, mas tem chance. Mas esse ano foi um ano extremamente positivo, não só para a Bolsa, como todos os outros mercados, né, aqui dentro. Então, o que se vinha falando, olha, será que as reformas se implementando no Brasil, o mercado vai andar junto? Isso ocorreu. Então, foi um ano muito positivo para ativos, tá? Muito positivo do ponto de vista de andamento de reformas. E o que a gente não viu nesse ano ainda, e que tem chance de a gente começar a ver no ano que vem, é a economia voltando a crescer. Pois é, aproveitando um pouco aqui justamente esse assunto. Primeiro, pessoal, eu esqueci de dizer agora no começo, mas vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? Então, vocês vão mandando aí as perguntas pra gente, eu vou selecionar aqui algumas e a gente vai fazer aqui pro Gustavo. Aproveitando um pouco, então, falando de economia, se esperava no começo do ano um PIB de 3%, certo? Isso não aconteceu ali no meio do ano. A gente viu que a economia não estava lá, essas coisas. E com essa notícia do PIB agora, que saiu acima de 1%, enfim, o Boletim Focus já está ali fazendo uma projeção de 1,11, acho que saiu agora, 1,12, alguma coisa assim, voltou um certo otimismo, né? Mas tu acha que se a gente tivesse ainda uma produção industrial melhor, enfim, um PIB melhor durante esse ano, a gente teria decolado mais? Que era o que se esperava no começo do ano? Ou... Não, com certeza sim, né? Porque, por exemplo, olhando bolsa, o que do ponto de vista fundamentalista faz o preço das ações subir? Obviamente, um lucro maior, uma possibilidade de crescimento maior. Como a gente teve uma expectativa frustrada, tá? Eu estava esperando o PIB a 3, ele vai vir mais próximo de 1, tá? Isso não ocorreu. Mesmo assim, a bolsa subiu pra caramba esse ano. Tá? Pegar ativos que subiram muito, né? Curva de juros caiu bastante esse ano. Então, o preço dos ativos, de forma geral, subiu pra caramba, nessa expectativa aí de que as coisas vão acontecer. E esse final de ano é muito mais está se transformando muito mais numa incerteza do que numa própria expectativa. O que não foi em 2019 está com uma chance muito grande de acontecer em 2020. Porque o que vem, do ponto de vista da atividade econômica, o que a gente vem observando de melhor no final do ano, ela é muito sensível, extremamente sensível, tá? O Black Friday é um grande exemplo disso. Sim. Tá? A gente já vê retomada aí de vários segmentos. É uma retomada que ela é gradual e assimétrica.
Tá? Então, a gente vê setores como a construção civil em alguns setores, em algumas regiões do país, muito forte, tá? Em algumas outras ainda não. A gente vê o varejo começando a ter uma dinâmica mais positiva de forma generalizada no país como um todo, mas de forma geral ainda é uma recuperação gradual e assimétrica. E o que é legal disso é que dá oportunidade para vocês, quem está entendendo quais são, para que lado está indo essa assimetria, e para que lado está indo o gradualismo, né? Ou seja, quem é que está puxando o gradualismo, quem é que está puxando para cima e para baixo. Quem está conseguindo ler isso aí está ganhando muito dinheiro, porque está fazendo o stock picking correto. Tá? E esse ano, em bolsa, os destaques mesmo, a bolsa subiu, mas os destaques mesmo foi o stock picking, quem escolheu certo. Tá? Quem ficou no índice, tudo bom, aproveitou, mas quem escolheu certo ganhou muito mais dinheiro e quem escolheu errado tem chance, inclusive, de ter perdido dinheiro. Tá certo. Tá? Quanto à reforma da Previdência também, foi um grande fator da Bolsa ali ter ganho aquele otimismo? Eu acho que é um fator assim, ó, preponderante, tá? Porque é a grande reforma, é o grande pilar, são as paredes do fiscal do país que vinha desabando. Tá? Então, a reforma da Previdência é obviamente a parede, tá? Em tudo aquilo que se vai fazer, se não tiver parede, nada se sustenta. A reforma da Previdência é a parede. Ela foi implementada de uma forma mais forte do que se imaginava, tá? Maior do que se imaginava inicialmente, mais rápido do que se imaginava inicialmente. Tá? Então, se imaginava no início do ano que o governo ia ter uma dificuldade muito grande de articulação. Não foi isso que ocorreu, os votos foram esmagadoramente maiores, tá? E que a gente viu na esteira disso aí a chance de novas reformas começarem efetivamente a andar. Agora, nos últimos porque o passo dias... foi pequeno ainda, né? Ano que vem, a expectativa, a reforma administrativa, Sim, esse ano ainda já saiu, agora nos últimos dias, a reforma do saneamento, né, a PEC do saneamento. É a pior infraestrutura que a gente tem, aparentemente, mas isso não é muito, é extremamente importante, tá? Porque é a pior das infraestruturas ruins que nós temos, essa é a pior. Tá? E a chance de a gente melhorar isso aí, ela é bem significativa. Então, foi um ano que a gente tem que comemorar do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de... mas o PIB não veio como a gente imaginava. Não, isso é verdade, não veio. Tá? Mas os preços vieram na frente. Ou seja, consequentemente, a chance desse negócio melhorar o ano que vem, ela é significativa. Tá certo. A gente teve também um ano bem sequencial, por assim dizer, porque no ano retrasado a gente teve o chamado Joesley Day, né, em que, enfim, a Bolsa despencou bastante em um dia só. A gente teve no ano passado a greve dos caminhoneiros, em que também balançou bastante ali, mas esse ano a gente ficou firme. Eu não sei, acho que bastante espectador, o pessoal que está olhando não deve estar achando isso, tá? Que sacudiu. Então, assim, a gente não teve nenhum grande evento, né? A gente teve talvez mas essa em questão um dia, em um dia ela não balançou. Não teve nenhum grande evento, assim, mas a gente teve, por exemplo, a questão da guerra comercial o tempo inteiro, as incertezas em relação às reformas. No dia a dia, com no certeza. início do ano lá, a Vale. A questão de Brumadinho, né? Então, assim, isso pesou bastante. A gente também teve a questão da Braskem, no caso lá do desabamento, afundando um bairro em função do processo produtivo da Braskem. Então, são coisas que aconteceram, que elas não mexeram de forma geral no índice, mas várias questões pontuais assim, que mexeram bastante com ativos. Tá? Talvez tenha sido um ano menos volátil neste sentido. A gente não teve nenhum Black Swan. Tá? A gente não teve nenhum Black Swan, mas não foi um ano fácil, porque muitas dúvidas no início do ano, essas dúvidas foram... E veja bem, tudo isso que a gente está falando, parece um pouco, estão super otimistas, e assim o câmbio desvalorizando pra caramba. Tá? Não, faz sentido essa história? Faz. Tá? Porque assim, do ponto de vista econômico... Gustavo, desculpa te interromper, mas o pessoal está pedindo para a gente falar mais alto. Acho que o áudio está um pouco baixo. Vamos tentar falar um pouquinho mais alto. Questão cambial. Tá? O que o câmbio serve numa economia? Para amortecer as coisas. Então, a gente teve um estresse muito grande lá fora em função da guerra comercial, tá? E o câmbio fez o seu papel. Ele foi influenciado preponderantemente lá fora, tá? Mas ele fez o seu papel de buffer. Tá? E isso é muito positivo na nossa economia.
Algumas pessoas falam, não, mas isso vai causar inflação, a gente vai ter inflação muito alta em função do câmbio mais... Não funciona assim. O Brasil começou, com as reformas, a ser uma economia normal. Tá? Então, o câmbio desvaloriza quando tem uma tensão externa, faz o amortecedor, né? Ele valoriza quando as coisas começam a se acalmar. Por exemplo, o que a gente viu nos últimos dias com o risco país caindo abaixo do 100. Os investidores correm para uma zona de proteção, né? Então, assim, os fundamentos do câmbio eles são ligados lá fora e aqui dentro. Então, tem esses movimentos bilaterais. Então, faz todo sentido essa desvalorização cambial. Mas fazendo conta, onde é que tinha que estar o câmbio? É muito difícil saber isso. Talvez 13,80, 13,90. Talvez ele esteja se dirigindo para lá, tá? A solavancos, né? No meio da buraqueira, que a gente costuma dizer. Eu ia te perguntar, ano que vem, o que a gente espera? O mercado está olhando que esse negócio vai ficar próximo de 4,10. Tá? Vai ficar muito próximo do que está hoje. Fechando. Tá? Fechando o ano. Uhum. É muito difícil projetar câmbio, sim. Eu acho que a gente tem chance de ter uma suavização lá fora. Ano que vem é ano de eleição nos Estados Unidos também. Exato, a gente vai entrar isso daqui a pouco. Mas tudo bem, mas assim, os riscos que a gente estavam no cenário, eles suavizaram bastante. A questão da guerra comercial, a questão do Brexit, a questão da desaceleração mundial. Vamos no meio do ano. E que o medo ficou um pouco para trás agora. No meio do ano, cara, os Estados Unidos vai entrar em recessão, todos os indicadores financeiros estavam dizendo isso, a curva de juros estava dizendo isso. Enfim, tinha um monte de indicador, via esses gurus de investimento falando, a chance desse negócio... E o que a gente viu, não. Os Estados Unidos continuou crescendo, desacelerou, sim, mas continuou crescendo. A China desacelerou, sim, agora nesse último trimestre ela deu uma melhorada. Então esse temor de uma grande desaceleração mundial saiu, tá? O temor de uma guerra comercial mais dura saiu, temor da questão Brexit, o Reino Unido saindo da zona do euro, está mais tranquilo. Tá? Então isso, no meu ponto de vista, faz todo sentido da gente ter menos riscos, menos incerteza, a percepção do risco fica mais clara, ou seja, o pessoal vai para risco. Tá? Então, essa é a minha visão. E isso talvez impacte o dólar de uma forma mais forte do que o mercado está vendo. Talvez tenha chance de baixar do 4 e terminar o ano que vem num patamar mais tranquilo. Entre ali 13,50, de repente, eu acho que um patamar um patamar assim, mais isso. próximo do 13,70, acho que é o mais factível. Tá certo. Gustavo, eu tenho aqui alguns papéis pertencentes do Ibovespa que tiveram melhor desempenho até agora no ano, tá? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre eles. O primeiro é do Banco BTG, o segundo é Qualicorp, o terceiro JBS, o quarto Via Varejo e o quinto é Notre Dame. O que tu pode, assim, no geral, comentar que eles tiveram esse desempenho extraordinário, assim? Vê que legal, né? Os papéis que mais subiram são papéis de setores completamente diferentes. Então, assim, cada um tem uma história, né? Então, como a gente falou, assim, o cara que se deu melhor em bolsa foi o cara que escolheu aqueles setores que melhor performaram ou aquela história melhor contada, tá? Então, por exemplo, o caso de JBS. O que a JBS fez para subir o preço da ação? Na minha visão, não fez muita coisa, tá? Só que teve um evento chamado gripe suína na Ásia, especialmente na China, em que os chineses tiveram que matar as suas matrizes de porcos, que, consequentemente, a produção de carne suína na China, que é a principal fonte de proteína do chinês, ela diminuiu muito. E o chinês teve que começar a comprar outra fonte de proteína, carne bovina. Quem é o maior produtor de carne bovina no mundo? JBS. O que a JBS fez? Carne. Tá? Então isso, inclusive, agora no final do ano, tem inclusive trazido um problema para a questão inflacionária, assim, porque subiu muito o preço da carne, porque o chinês antecipou muito as suas compras e acabou não tendo carne suficiente para atendê-los, em função da gripe suína. Então veja que um fator que aconteceu na China, um evento de um problema local, que fez com que a JBS subisse o que subiu. Acabou ajudando a situação Acabou do ajudando JBS. pra caramba. Uhum. No caso BTG, né, teve vários eventos ao longo dos últimos anos que jogaram o papel para baixo, né, prisão de direção, esse tipo de coisa, né, várias incertezas ligadas à Lava Jato. Isso saiu do radar. BTG, o pessoal continuou trabalhando, botou plataforma digital, o negócio está andando pra caramba. Então o banco continuou muito lucrativo, consequentemente voou. Então, assim, um banco está muito bem posicionado na parte de banco de investimentos,
está muito bem posicionado na parte de crédito, a parte tradicional, e entrou muito forte no digital. Tá? Junto com o XP, o efeito XP foi junto, né? São as duas grandes plataformas hoje de investimento, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? No caso da pessoa física, via agentes autônomos, essas plataformas de investimento, essas são as duas grandes casas, e o BTG foi junto. Tá? O caso de via varejo, né, é muito mais ligado aí, eventualmente, a ganho de mercado, tá? Tecnologia junto ao varejo, né? Então, ajudou pra caramba, o papel voando, tá? Com múltiplos assim, que é difícil entender para o varejo tradicional. Então, são coisas assim que o analista, o pessoal que está nos olhando, ele vai ter que, caramba, se tu comparar a Renner com Guararapes e comparar com via varejo, caramba, esse negócio está super caro e não para de subir. Sabe? Porque é outro negócio, é outro business, tá? É tecnologia, é o cara dizendo que vai entregar produto em 2, 3 dias na casa das pessoas, né? É trazer o que a gente tem nos Estados Unidos e na China para cá. Então, assim, é um papel que está voando, né? Nesse sentido. Quando tu olha de forma tradicional, né? Aquele cara que gosta de olhar o fundamentalista, botar na planilha e comparar os múltiplos, não faz sentido. Mas é outro business, é outro negócio, tá? O mundo está mudando e essa análise também tem que acompanhar esse tipo de coisa. Tá? Então, é um pouco disso. Então, assim, de novo, cada história tem uma história, né? E foram rentabilidades sensacionais. A gente pode lembrar de várias outras aí, talvez... Alguma dessas, assim, tu acha que foi influenciada por causa do corte da Selic? Que tem relação, que acaba, enfim, fazendo alguns setores ali serem... Por exemplo, assim, que não estão nessa lista, mas também subiram pra caramba, empresas como a Ezetec. Tá? A Ezetec é construção civil, alta renda, São Paulo. Aproveita toda a queda da Selic, aproveita todo o boom que está acontecendo em São Paulo, e o cara já tinha comprado, tinha uma carteira de terrenos absurda. Então ele, cara, não preciso pagar terreno, já tenho. Tá? Eu estou aproveitando São Paulo, que tá onde as coisas estão começando a acontecer lá, e eu aproveito toda aquela taxa de juros. Tá? Então, assim, quem acompanha a Ezetec sabe que está subindo pra caramba o papel. O mesmo vale para shopping centers. Podemos escolher Alliance, podemos escolher BR Malls. Tá? Essa sim pega toda a queda de juros. O shopping center é um projeto de longo prazo, é uma empresa que aluga espaços comerciais, tá? Contratos de shopping centers, e os contratos de shopping centers têm em geral 5 a 10 anos de duração. Tá? Longo prazo, contratos de longo prazo, rentabilidade de longo prazo, queda de juro amassa, tá? O teu valuation explode, independente de você alugar ou não mais lojas. Tá? E aí vem um pouco da esteira também da melhora no varejo e a visão de que o digital e o real conseguem conviver de forma muito bem em termos das vendas, né? Então, assim, o digital não vai tomar conta do mundo real, as coisas vão estar lá, vão andar junto. Então, assim, é uma visão muito positiva que teve para shopping centers. Tá certo. Teve um seguidor que daí está perguntando aqui, para 2020, quais papéis, assim, que tu dá o palpite que podem... Eu continuo achando, tá, que a curva de juros vai continuar lá embaixo. Tá. Então, aquelas empresas que são projetos de longo prazo, concessão, o cara que ficar de olho vai ter um monte de leilão de rodovia, de aeroportos. O cara que começar a tomar esse negócio aí numa taxa de juros no patamar que está, é um cara que vai botar trazendo a valor presente a concessão um belo dinheiro para dentro do bolso. Ficar de olho nisso. Tá? Então, acho que o shopping center continua a andar, acho que as empresas do varejo, tanto as tradicionais quanto essas mais ligadas à tecnologia, começaram a andar, elas recém começaram a andar. Eu me lembro de uma pergunta que eu recebi de um gestor, poxa, Augusto, será que você acha que essa questão da construção civil ela já está no fim? E eu me lembro assim que eu deixei em dúvida, mas na minha cabeça acho que recém começou isso. Tá? Então, já começou a construção civil muito forte naquele segmento de mais alta renda. O cara vai ter que acompanhar o que vai estar acontecendo com o emprego. Se o emprego começar a ir para baixo, a ir para cima, ou seja, o desemprego começar a cair, não tenho dúvida que essas empresas de construção civil mais baixa renda vão começar a voar. E tem que ficar atento para as coisas que estão vindo, tá? Novas empresas entrando. Nós estamos no bull market. Então, o bull market sempre tem coisa muito boa vindo e sempre tem coisa muito ruim vindo. Tá. Então, tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Eu acho que é uma bela... E retomada da economia, tá?
lembrando, setores que já não começaram a andar, indústria, por exemplo, não começou a andar. Será que esse negócio vai andar? Será que a abertura da economia vendida pelo Guedes vai começar o ano que vem? Isso, cara, quem é que se aproveita? Parece ser positivo. Mas quem é que se aproveita disso aí? Tá? Então, esse tipo de coisa ainda a gente não sabe como é que vai acontecer. Tem muito cara que não andou na bolsa ainda, né? Sim. Muito cara. A gente tem agora os papéis que tiveram um pior desempenho durante esse ano, que foi Braskem, justamente tu acabou de citar aqui, CVC, Smiles, Ultrapar e Embraer. Qual o destaque aí tu acha que daria para comentar? Pegando o caso de Braskem, a Braskem teve vários eventos específicos que jogaram o papel para baixo. Então, uma das donas da Braskem está envolvida na Lava Jato. Tá? Então, há muitas dúvidas sobre a continuidade dos negócios dessa empresa, recuperação judicial, ela vai ter que vender ativos, enfim, dúvidas muito grandes num dos principais acionistas, né? Tem governo aí dentro, Petro tem uma participação significativa, então não se sabe direito o que vai acontecer do ponto de vista societário. Então essa é uma dúvida que pesa bastante para o papel. E teve um evento específico, tá, que foi um afundamento de um bairro inteiro numa região do Nordeste, não se sabe direito ainda, mas muito provavelmente em função das operações da Braskem. Tá? Então isso aí vai trazer, obviamente, uma indenização muito grande. Então o papel sofreu muito mais por questões ligadas à sua governança, tá, e ao seu operacional, risco operacional, né, do que efetivamente problema de vendas, problema de queda de demanda. Então foi muito mais ligado a questões de eventos. A gente tem aí também a questão de Smiles, né, problema ali. Má administração. Um problema muito mais ligado ao que o controlador vai fazer, né? Uhum. Então, e aí ninguém perdoa esse tipo de coisa. Então, assim, um papel que tem sofrido bastante. Então, são alguns exemplos, né, de como a Bolsa, mais que ela subiu, quem também não escolheu muito bem, tá, levou o seu para trás, faz parte do jogo. Tiago quer saber do setor de saneamento básico. O que tu poderia comentar sobre? Poxa, eu acho que assim, tá saindo a nova PL de saneamento, tá? Eu tenho muitas dúvidas ainda se essa PL, se esse negócio vai funcionar, porque pelo que está acontecendo, você vai ter um pool de municípios, tá, que vão poder subcontratar ou contratar a empresa de saneamento estadual para fazer uma licitação ou ajudar a fazer a licitação. Tá? E aí vai vir uma empresa nova que vai efetivamente tocar esse pool de municípios, né, vai fazer todo o saneamento nisso aí. As dúvidas que eu tenho, por exemplo, mudou os prefeitos dos municípios. A governança colocada pela PL vai ser suficiente para as coisas continuarem andando? Tá? O cara que vai tomar essa concessão, ele vai estar protegido do ponto de vista jurídico em relação a esse tipo de coisa? Tá? Existem muitas dúvidas, mas de qualquer forma é melhor ter essas dúvidas do que não ter nada. Tá? Então, assim, agora, quem é que vai se aproveitar disso aí? Tá? Será que por exemplo, quem a gente vê todas essas empresas que hoje são estatais regionais, estatais de estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem a sua, o Ceará tem a sua, quase todos os estados têm a sua. E o que eles querem fazer? Aproveitar esse momento em que vai ter demanda para esse ativo e colocar a mercado esses ativos, ou seja, vender parte ou fazer um IPO do que é fechado, ou até mesmo privatizar o que é 100% estatal. Então aí talvez a gente consiga ver oportunidades. Tá? Quem é que vai capturar melhor isso aí, eu ainda não sei. Mas eu acho que é muito mais começar por esses grandes players que já atuam, que vão ao mercado, seja via um follow-on, seja via um IPO, ou seja via uma questão de privatização. Tá? A gente vai ter que acompanhar local. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que existe essa demanda para fazer um follow-on. A empresa já é aberta, tem pouca liquidez. A gente sabe também que as empresas do Nordeste estão querendo ser privatizadas. Elas são fechadas. Então, tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Tá? É trabalho. Quem estiver mais olhando mais de perto, com certeza vai aproveitar. O setor vai andar. Quem é que vai ser o player que vai andar? Que são poucos hoje que a gente tem aberto ao mercado, não sei. Mas tem que olhar muito mais de perto as operações de follow-on, esses IPOs e as privatizações que vão acontecer. Você está entrando agora um pouco no cenário externo.
A gente tem aí o impeachment do Trump dando um pouco o que falar no mercado, tá? Mas, de fato, os investidores não esperam que vá acontecer o impeachment dele. Mas isso pode balançar um pouco as eleições e criar um desgaste para as eleições presidenciais do ano que vem nos Estados Unidos. Como isso pode abalar a nossa bolsa? Perfeito, a tua colocação, na minha visão, é perfeita, tá? Porque, assim, realmente há a chance da Câmara lá impedir o Trump, mas ela tem que ser referendada pelo Senado. Para lembrar, o Senado o republicano é muito mais forte lá, então isso não vai acontecer. Tá? O impeachment assim, vai ser um evento que vai tomar tempo do Trump, vai tirar a atenção dele de outras coisas. Inclusive das eleições, que é um processo que já começou. Tá? Então, as primárias estão logo aí, ele já vai ter adversário dentro do Partido Republicano. Tá? Ele tem na sua vantagem uma economia que está com uma taxa de desemprego a menor dos últimos 50 anos. Tá? Então, assim, não há o que dizer nesse contexto. Todos os segmentos da sociedade, jovens, velhos, se falava muito do baby boomer saindo do mercado norte-americano, saindo do mercado de trabalho, né? Ele não saiu, ele continuou. Então, assim, há uma demanda absurda por trabalho nos Estados Unidos e ela está sendo atendida, né? Então, a gente costuma dizer que numa taxa de desemprego de 13,5% só não trabalha quem não quer. Literalmente. Tá? Nos Estados Unidos está na taxa mínima de desemprego, mais baixo que isso vai causar problemas. Tá? Que a gente chama, os economistas chamam de desemprego friccional. Tá? Quem está desempregado é o cara que está trocando um emprego para o outro. Só isso. Que é o que dá na contagem ali. Mas... exatamente. Tá? Então, isso ele tem muita vantagem. Tá? Então, assim, vai ser um embate grande. Eu acho que ele tem mais chance nesse momento de continuar como presidente do que não continuar. Se isso é bom ou ruim para o mercado, a gente não sabe. Tá? Porque o Trump é um cara que causa volatilidade, não há dúvida. Mas o mercado andou muito na sua administração. Tá? Ele é o cara que dá 2 passos para frente e 1 para trás. 2 passos para frente e 1 para trás. No final do dia, tu acaba andando, né? Sim. Então, e causa muita volatilidade. É um cara que se comunica só pelo Twitter, não se comunica pela imprensa, não faz comunicação oficial. Então, é o jeito dele, tá? É um cara que é um bom negociador. Ele que trouxe essa guerra comercial, e vale pensar, tá? Quando, assim, por mais que o Trump tenha todo esse jeitão de embate o tempo inteiro, a guerra comercial tem por trás tratar um desequilíbrio que é o desequilíbrio comercial dos Estados Unidos frente ao resto do mundo. Hoje, o maior desequilíbrio mundial, tá, é o déficit comercial dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, talvez seja o maior desequilíbrio econômico do mundo. Os Estados Unidos têm déficit comercial há 30 anos consecutivos. E ele não para de crescer. Hoje está em torno de 900 bilhões de dólares, sendo que metade disso é com a China. Tá? Então, é absurdamente grande, e tratar isso é positivo para a gente, para o mundo inteiro, no longo prazo. Tá? Só que aí tu vai ter que, talvez a maneira que o Trump esteja tratando não é a receita que os economistas dão, mas é a receita que ele está fazendo acontecer. Então tem uma história econômica que eu acho bem legal por trás disso, tá? Que é tentar fazer, cara, eu não consigo... O que é o déficit comercial dos Estados Unidos? Os Estados Unidos compra do resto do mundo. Ele absorve toda a produção do mundo, que os economistas chamam de saving glut. Ele absorve tudo. Tá? Então isso causa um desequilíbrio em termos de produtivos e consumo e produção muito grande. Tá? Então as coisas precisam em algum momento do tempo serem ajustadas. E sempre quando tu vai fazer um ajuste brutal num negócio tão grande assim, tu tem que dar uma sacolejada. E a guerra comercial é isso. Tá? E na minha visão, a assinatura dessa primeira fase não tira o risco dela continuar trazendo tensão pelos próximos anos. Porque a segunda e a terceira fase, eu acho que a gente não vai conseguir completar nos próximos 3, 4 anos. Então isso vai continuar trazendo tensão, enquanto isso a bolsa sobe. 2020, agora para finalizar, 2020, para onde a gente tem que olhar? O que a gente tem que tomar cuidado? Eu acho assim... Principalmente. Tanta coisa. O momento em que o mercado sobe nos Estados Unidos, se eu não me engano, é o maior
é o maior boom da história, tá? O cara sobe desde 2010 sem parar. Aqui a gente sobe desde 2016 sem parar. Tá? Então, assim, eu acho que isso a gente vai se questionar, tá? Então, isso a gente tem que ter um pouco de... Tem fundamento para continuar melhorando? Tem. Principalmente aqui no Brasil. Tá? A gente vai descolar, não sei se a gente vai descolar, já se descolou pro ruim, né? Porque a Bolsa dos Estados Unidos vem subindo desde 2010, o que aconteceu aqui foi uma desgraça. Tá? Então a gente já se descolou. Tá? A gente precisa recolar lá nos caras. Eu acho que os efeitos das reformas eles vão começar a aparecer em 2020, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de geração de emprego, de melhora da atividade econômica, tá? De facilidade dos negócios. O que se colocou ao longo de 2019 vai ter reflexo, já começar a ter reflexo em 2020, principalmente no final do ano. 2019 foi feita a base, né? Basicamente. Eu acho que tu deu arrumada. Deu arrumada boa na casa. Tirou, tinha limpado um pouquinho o pó, agora tu arrumou tudo. Virou os móveis, passou pano por baixo de tudo. Beleza, a casa está limpa. Tem chance de bater um vento, quebrar uma janela e sujar toda a casa? Tem. Mas eu acho que não é isso que a gente está preparado, tá? Então, essa queda de juros para mim veio para ficar. Isso ainda não teve o efeito completo na economia, vai ter, caramba, muito mais no ano que vem, talvez 2021. Os Copom agora, a expectativa é que ele mantenha as taxas, né? Deu uma pausa nos cortes. Talvez aí que eu vejo um risco, tá? E aí uma visão bem técnica, tá? Esse Copom vem pisando na bola. Tá? Ele pisou na bola na última reunião, pisou na bola nessa reunião, não na decisão, mas no comunicado. Na ata. Tá? Então, assim, o mercado não entendeu e reagiu mal na última ata. Nessa ata que saiu hoje, agiu mal também, tá? Porque também não entendeu porque que ele se posicionou, se comunicou daquela forma. Ao longo entre uma ata e outra, o presidente falou algumas coisas que eu acho que não deveria falar, causou volatilidade ao mercado. Falou, por exemplo, olha, questão de inflação a gente trata com juros, não com câmbio. E depois começou a dar linha à vista no câmbio. Então, falou um negócio, depois fez outra coisa. Isso traz incerteza e alguma insegurança, tá? Principalmente nesse processo de juro baixo. O que está transparecendo para mim nessas últimas comunicações do Banco Central é que ele não quer o juro baixo. Ele só está baixando na ponta, mas não quer que a curva, que é a estrutura a termo ao longo do tempo, baixe. Porque se a gente pegar a curva de juros no Brasil, ela sobe indo para 8, 9. Tá? E não é isso que a gente está vendo que é o cenário para frente. Então, acho que tem esses riscos, tá? Mas eu acho que o 2020 vai ser um ano muito positivo do ponto de vista econômico. Então, tudo que é mais ligado à atividade real vai tender a ter mais yield. Tá? Então, um pouco disso. Tá certo. Pessoal, isso foi só um pouco do que vocês terão, principalmente no próximo ano. A gente vai seguir com o panorama do mercado em janeiro. Vocês fiquem ligados, tanto no nosso Instagram como no nosso YouTube também. Se inscrevam lá. E muito obrigado, Gustav, pela presença. Obrigada. Eu agradeço. Vamos estar aí em janeiro de novo. Com certeza. Tá certo, pessoal. Obrigada. Boa noite.